Aláfia. Aláfia. Boa noite, pai. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oni, boa noite, tudo Tudo bem? bem? Natália, tudo bem? Boa noite. Primeiro, quero agradecer a sua presença, né? Pai Rodrigo, sacerdote umbandista. Agradecer a presença de Oni, de Natália e a cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, o convidado, como eu disse, é Rodrigo, sacerdote da Umbanda, é um sacerdote sério. Eu conheço há mais de 6 anos. Nos conhecemos há mais de 6 anos. Sim. Né? Tem um templo na Paz de Barros, na Avenida Paz de Barros, Isso. Moca, né? Divisa com Vila Prudente. Então, pai Rodrigo, eu tenho muito respeito por você, porque eu sempre vi o seu trabalho e sempre admirei, porque você mantém a tradição da Umbanda, né? Hoje é um iniciado em Orumilá, axé, Axé. Axé. mas mantém a tradição da Umbanda. Então, logo você vai poder falar sobre, né? Isso vai ser muito importante. Como eu digo, eu quero muito trazer aqui sacerdotes, e não só sacerdotes, né? Mas seguidores, adeptos das religiões, né? Porque, na verdade, nós estamos no mesmo barco. Tudo que nós queremos é a melhora. Tudo que nós queremos é a paz, a liberdade, o progresso, a Axé. saúde, Axé. né? Então, Rodrigo é também um filho de Exu, né? Então, vamos falar alguma coisa sobre Exu, porque é muito importante. Axé. Então, no dia que Exu tinha como... No dia em que Orumilá tinha como objetivo vir para o Aiê, antes disso, foi recomendado que ele buscasse a amizade de Exu. Orumilá tinha que buscar a amizade de Exu. Então, quando a amizade ela é verdadeira, ela é fiel, ela é real, passa a ser família. O amigo passa a ser da família. Então, Ifá disse que aquele que se tornar companheiro de Exu, não haverá escassez. Axé. Axé. Então eu quero dizer algo para você que está me ouvindo agora. Repita aí na sua casa, onde você estiver. Que assim seja para mim. Para o companheiro de Exu, não haverá falta da prosperidade. Repita comigo. Que assim seja para mim. Axé. Que assim seja para mim. Que Axé. assim seja para Seja pra mim. Para o amigo e companheiro de Exu, não haverá falta de amor. Que assim seja para mim. Que Que assim assim seja seja para pra mim. mim. Para o amigo, companheiro de Exu, não haverá falta de filhos. Que assim seja para mim. Que assim seja para mim. Então, tudo que nós queremos é buscar a prosperidade, a fertilidade, o amor, a fartura, a paz.
Axé. Axé. Que assim seja para nós. Que assim Axé. seja para nós. Axé. Só que o que nós entregamos, essa é a pergunta. Porque nós queremos tudo. Então a gente pede, pede. Mas o que nós entregamos? Qual é a nossa doação? Um pouquinho que a gente dá, o que é? Nós precisamos entregar um pouco do nosso suor, um pouco do nosso amor também, um pouco da nossa dedicação, um pouco do nosso dinheiro, um pouco do nosso, um suporte para o amigo. Por isso, esse ensinamento, ele traz algo interessante, porque normalmente muitas histórias são histórias em que Exu é o melhor amigo de Orumilá. Mas aqui mostra que Orumilá busca Exu para ser amigo de Exu, para que não falte o quê? Prosperidade. Prosperidade. Para que não falte o quê? Axé. Axé. Para que não falte o quê? Fertilidade, tudo de bom. Tudo de bom. Então, a gente tem que pedir a Exu que nos dê suporte, que Axé. as mãos de Exu estejam na nossa vida. Axé. Então, o filho de Exu, Rodrigo, sacerdote da Umbanda, iniciado em Orumilá e é filho de Exu. Então, vamos cantar algo bonito. Olá, Iluô, Exu Odarauaô, Mofero Woré, Ninu Ayemi, Olá, Iluô, Exu Odarauaô, Mofero Woré, Ninu Ayemi. Axé. Obrigado. Pai, gostaria agora que você falasse sobre você, qual a sua idade, seu nome, né? Nascido onde, como você chega na religião da Umbanda, como foi isso? Babá, sua bênção. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente poder trocar conhecimento, de a gente poder aprofundar um pouco mais e trazer um pouco da nossa história, de como tudo começou e a gente chegar até aqui. Então, só tenho a gratidão realmente de você abrir esse espaço para a gente poder ter essa troca. Obrigado. Bom, hoje eu tô com 49 anos, eu já nasci na espiritualidade, já nasci com os pés ali dentro do axé. Meus pais já eram filhos de terreiro. Meu padrinho, a casa dele tá fazendo mais de 50 anos de chão. E eu morava em São Paulo, no bairro do Belenzinho, onde a gente sempre teve esse axé. E o meu avô paterno, ele foi fundador de 3 centros kardecistas. Então a gente teve um fundamento kardecista também dentro de casa, onde fazia o evangelho do lar. E a gente sempre também participava do terreiro. A gente sabia separar muito bem tudo isso. A hora que a gente estava dentro do kardecismo, a hora que a gente estava dentro da Umbanda. E a gente foi levando isso para nossa vida. Quando eu tinha 15 anos, eu fui morar em Manaus. Meus pais, família toda, fomos morar em Manaus. E lá eu fiquei mais no kardecismo nessa época. E depois eu fui pro candomblé. Fiquei 6 anos no candomblé. E depois de 6 anos no candomblé, eu me desliguei do candomblé e estava voltando para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, fui conhecer uma casa de Umbanda e nessa casa ali já não teve jeito, já me pegaram para trabalhar aí logo de cara e eu fiquei anos trabalhando nessa casa, onde eu tenho maior gratidão pelo Pai Elias. E as coisas foram acontecendo de uma maneira mágica, como todo mundo que tem uma missão, para a gente poder abrir nossa casa, abrir nosso solo.
E dessa maneira, eu não vou nem poder estender muito, que é uma história meio longa, mas as que eu me reencontrei com a minha primeira mãe de santo, que era a mãe de santo da minha mãe, ela olhou pra mim e já falou assim, nossa, quero conhecer sua casa. Eu falei, que casa, mãe? Minha casa não tá aberta ainda. Ela falou assim, mas sua casa vai estar aberta. Até outubro, tua casa tá, até Axé. setembro, sua casa tá aberta. Eu falei, pô, mãe, como isso? Era início do ano, janeiro, fevereiro. Foi dia 1º de outubro, minha casa nasceu. Então, hoje vai fazer, dia 1º de outubro desse ano, vai fazer 10 anos do solo. E as coisas, eu só gratidão por tudo aquilo que a gente percorre dentro da espiritualidade. E como você falou, não tem casa de axé sem ter disciplina, sem você ter uma dedicação, sem você fazer de coração. Então, são 10 anos que a gente está dedicado. Minha casa funciona todas as segundas e sextas-feiras. Hoje eu estou aqui, mas minha esposa, a mãe Mariana, tá lá tocando trabalho para nós. Eu saí de lá e vim para cá. Não tem como não ter essa dedicação, não tem como você não abraçar e você fazer parte de tudo isso. Então, quando a gente olha para as religiões, a gente olha para uma religião de matriz, a gente olha para uma religião de Fá, a gente olha para a Umbanda, a gente não vai somente estar ali no nosso culto, a gente tem que viver aquilo, a gente tem que trazer aquilo para nossa vida, a gente tem que vivenciar realmente tudo aquilo que a gente traz como fundamento para nossa vida. Então, muito fácil a gente, às vezes, falar sobre nossa religião, falar sobre aquilo que a gente acredita, falar sobre nossa tradição. A gente tem que praticar a nossa tradição, a gente tem que praticar aquilo que realmente a gente fala, aquilo que a gente traz conhecimento. E dentre isso que a gente fala, quando a gente se conheceu há 6 anos atrás, e eu comecei a admirar cada vez mais a sua dedicação, como você leva a sua família, como todos fazem parte realmente de uma tradição de Fá, e isso realmente trouxe uma admiração muito grande. E quando eu senti a necessidade mesmo de fazer ser iniciado, eu posso dizer que foi um divisor de águas para mim. Porque foi um renascimento mesmo para mim, eu trazer não só em termos de conhecimento, mas em termos de energia, em termos de botar o pé em algo que me deu um fundamento muito grande e despertou uma sabedoria dentro de mim, para praticar mais dentro da disciplina, que hoje eu faço com mais rigor ainda, porque eu faço com prazer, eu faço com amor. Então, é uma coisa realmente que mexe comigo. E quando a gente traz essa minha iniciação em Orumilá, e eu tenho minha casa de Umbanda, uma coisa que, tipo, eu sempre, né, a gente sempre conversou sobre isso, e deixar muito claro que, tipo, minha casa de Umbanda é minha casa de Umbanda, né, o que eu tô trazendo de conhecimento de Fá é para mim e pro Rodrigo. Então, eu trago isso para minha vida, mas na minha casa eu toco Umbanda. Então, eu não levo meus ensinamentos, os meus cultos, tudo aquilo que eu tô aprendendo dentro de Fá, para dentro do meu solo de Umbanda. Até porque tem que ter o respeito para as pessoas que procuram minha casa e procuram meu solo, eles estão procurando a Umbanda. Então eu tenho que entregar para eles a Umbanda. Eu tenho que entregar para eles aquilo que eles estão procurando. É um respeito que eu tenho pelos ancestrais, é um respeito que eu tenho que ter pela tradição de Umbanda e principalmente pela tradição de Fá. Eu acho que eu não tenho o direito de poder trazer o meu conhecimento de Fá para dentro do meu solo de Umbanda. Eu tenho que saber separar. Senão vira uma salada, vira uma coisa que você não sabe o que você toca mais. Aí eu teria que fundar uma nova religião. Então quando eu ponho os pés dentro da Umbanda, eu sou ali o sacerdote pai Rodrigo da Umbanda, filho de Oxóssi. Quando eu falo de Fá, da minha iniciação Orumilá, eu tô falando de Rodrigo, de Fá, de sacerdote de Exu, entendeu? Então, eu tenho que saber dividir isso. Então, essa tradição que Fá traz com tanta riqueza, com tanto conteúdo, tem que ter um respeito, tem que ter uma disciplina e tem que ter muito discernimento para não trazer tudo aquilo que eu estou aprendendo dentro de Fá e querer jogar para dentro da Umbanda. Porque até meus filhos de santo que estão lá hoje, então, hoje tenho 30 filhos de santo, eles foram buscar a Umbanda, né? Então eu tenho que desenvolvê-los dentro da Umbanda e dentro dos fundamentos da Umbanda. E eu tenho que trazer esse meu conhecimento de Fá para quando for necessário para minha vida, para minha caminhada. E eu posso dizer que está sendo uma fase riquíssima de energia, riquíssima de conhecimento, de troca, né, com você, Babá, que sempre, sabe, muito solícito para poder trazer ensinamentos e poder cada vez mais enriquecer tudo aquilo para a gente poder praticar no nosso dia a dia. É isso. Ufa! Eu tô feliz. Podemos finalizar aqui, já podemos ir para casa. Né? Não, falo demais, Babá. Eu falo... Se me der Fantástico. oportunidade, eu falo bastante. Tá bom, eu agradeço por tudo que você falou. Né? Eu, de verdade, né? Eu tenho você realmente como uma grande admiração e eu sabia que Orumilá iria somar, logicamente, também na sua vida. Mas... Babá, se me dá licença, Agô, você sabe que quando eu saí da nossa iniciação, foi num domingo, e segunda-feira nós íamos ter uma gira, né? E eu acho que não sou eu,
como todos meus filhos de santo sentiram a mudança. Eu acho que o axé, a energia que a gente leva dentro da espiritualidade e aquilo, né? Estamos todos iguais, as paredes, quem coloca somos nós aqui perante toda a espiritualidade. Mas a chegada das entidades na segunda-feira seguinte seria muito importante um dia você poder pegar o relato de todos eles. Então não sou eu que estou falando. Foram os filhos falando, nossa, que virada de energia deu nossa casa. É como se abrisse um portal dentro de cada um, sabe? Daquilo que você leva e daquilo que você se permite vivenciar em termos de energia. Tá? Então você vem energizado e isso se espalha para os seus, né? Quando você tem essa missão de uma mão que vai tocar no ori de cada um, que vai abrir a mediunidade, que vai desenvolver cada um, e a tua energia, ela tá cada vez mais fortalecida e canalizada, isso passa para os seus filhos. Né? Então, uma casa que tem muito axé, os seus filhos vão sentir esse axé. E esse axé não vem só do dirigente. Claro que é uma orquestra, todo mundo tem que tocar no mesmo ritmo, todo mundo tem que entender a mesma direção. Mas quando a gente vem, assim, de uma devoção muito grande, daquilo que a gente faz como disciplina, não tem como a gente não espalhar esse axé para todos. Então, quando eu saí de lá, deu uma mudança na minha vida espiritual, no como toca a casa em termos de energia, foi magnífico. Foi realmente uma mudança de patamar. Vou dizer que a gente subiu alguns degraus ali na nossa energia na casa. Foi sensacional. Fantástico. Fantástico. Foi sensacional. E essa energia, ela continua viva? Ou você sente que, às vezes, como você repõe ela, se ela se perde no meio do caminho? Então, assim, ó, por mais sacerdote que nós somos, por mais a gente tem a nossa disciplina, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. Mas eu acho que a gente poder entender que esses dias ruins, eles trazem sempre grandes ensinamentos para nós, né? O filho de santo, aquela pessoa que não está na frente dos trabalhos, ele tem o direito de falar, hoje eu não estou legal, eu não vou. Né? O dirigente não tem esse direito. Então, não importa. Então, você tem que estar lá, porque está ali na minha assistência, ou sempre está ali por volta de 80, 90 pessoas. Então, a gente atende ali por semana quase 200 pessoas, né? Tem dias que dá 120 pessoas. Estou falando de uma média normal. Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar lá para essas pessoas. A gente tem que estar lá para os nossos guias. Eu sempre costumo falar assim, sabe? Tipo, quando eu... falando para meus filhos, né? Quando um de vocês não está lá, não é você que não está lá. Você deixou de dar a opção para suas entidades trabalharem, para sua espiritualidade trabalhar. Então, cada ausência sua é você falar para os seus guias, hoje vocês não vão trabalhar. Então, para você ver como é a disciplina tem que ter, para você ser esse instrumento espiritual. Então, voltando à sua pergunta, sim, vai ter dias bons, dias ruins. Mas eu acho que quando você sobe esse degrau, você pode cair, mas você nunca cai para onde você era, sabe? Sim. Você dá aquele passo e a gente se mantém. As energias não mentalizando, mas dando a consciência do que aquilo que é necessário para a gente se manter nesse patamar, com a nossa disciplina, com a gente trazendo as ervas, nos auxiliando, a nossa preparação, tudo isso acho que vai somando para a gente poder cada vez ser o melhor instrumento espiritual em terra. Eu acho que é assim. A nossa preparação para cada gira, sabe? Preparar e ter o entendimento, né? Tipo assim, todas as ervas sagradas, elas têm o seu axé, a sua força. Mas eu tenho que ter o entendimento de qual eu tô precisando para esse dia, né? Então não é não existe uma coisa generalizada. A gente tem que se entender para eu saber aí que vai o conhecimento, para ser transformado em sabedoria, para eu saber a hora que eu vou poder usar esses instrumentos a meu favor, para eu poder sempre manter nesse patamar e estando preparado e pronto para os desafios, e a gente tá ali para poder seguir, não só os 30 filhos da casa, mas todas essas pessoas da assistência lá com a gente, né? São muitas, né? São muitas. Entre 120 a 200 pessoas. Por semana. Por semana. Por semana, A gente atende ali, tem algumas giras que às vezes, quando a gente faz uma festa, uma homenagem a um orixá, dá mais de 100 pessoas, né? Sim. Mas normalmente nossas giras ali, dá de 80 a 90 pessoas. Eu dei um dia ou outro que dá mais de 100, mas geralmente dá de 80 a 90 pessoas da nossa assistência. Você e Fá, você faz? Faço. Então, essa disciplina que a gente tem que ter. Então, tipo, pelas instruções, a gente tem que falar, cuidar de a cada 5 dias, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, né, que eu já faço, eu tenho o terreiro para cuidar, eu tenho um outro espaço também que eu faço, holístico, que chama Cura da Alma. Então, eu tenho muitas atividades. Então, eu coloco dentro da minha agenda, da minha disciplina para não falhar. Então, tipo, amanhã é dia. Amanhã, terça-feira, eu não posso falhar. Então, terça-feira eu acordo, a primeira coisa é cuidar dos meus iquins, cuidar das minhas energias, cuidar do meu Exu, toda terça-feira de manhã. Então, eu trouxe isso de uma forma que eu não falhe, que eu tenha essa disciplina e esse respeito para eles, entendeu? Então, eles entendem que dentro do que eu posso fazer, é isso que eu posso fazer, é isso que será feito. Então, eu não posso falhar. Quando você viaja, eu levo comigo.
Eu levo comigo. Você viajou nesses últimos tempos? Viajei. Eu passei 25 dias viajando. Levou Iquim? Levei os Iquins, levei comigo. Olhei numa toalhinha, preparei tudo, botei numa mochilinha. Esse aqui vai comigo. Levei tudo comigo. Eu acho que quando a gente dá por isso que eu acho que é muito importante a gente saber quando a gente dá os passos, né? Tá. Pra gente poder entender aquilo que você estava falando no início, né? O que você tá dando? A gente pede, o que você tá dando? Eu tenho que dar minha disciplina, eu tenho que dar meu respeito, né? Então, como que eu vou ensinar disciplina pra alguém se eu não tenho minha disciplina? Como eu vou ensinar o respeito que você tem que ter por todo esse axé, né? Se você não é o exemplo pra tudo isso. É o que eu falei, a gente tem que. Não adianta só eu falar, não adianta só ensinar, eu tenho que praticar. Eu tenho que mostrar como é que se faz. E a tua disciplina, ela te dá tanto contato com essas energias que te faz você ficar cada vez mais próximo delas, você sentir a presença delas. Então isso na verdade, é prazeroso esse cuidado. É muito prazeroso esse cuidado. Certo. A gente vive numa era hoje que as pessoas buscam muita facilidade, né? Sim. Buscam muita facilidade. As pessoas não querem o processo, elas Sim. querem saltar e ter o resultado. E o processo de aprendizado, o processo da disciplina, o processo de você se conhecer, eu acho que faz com que você crie algo grandioso dentro do teu axé, dentro da tua energia, do teu culto, né? Então, tipo, na minha casa, por mais quando eu dou aulas lá dentro, quando eu nunca faço um desenvolvimento mediúnico, assim, para qualquer pessoa, né? Eu acho que o desenvolvimento tem que ser daquele que está preparado para receber. Dentro da Umbanda, eu digo. Sim. Então, as pessoas têm que entender que a espiritualidade, ela espera o seu momento certo e a hora certa, né? Eu acredito que as pessoas, até para fazer suas iniciações, elas têm que conhecer e entender que mão que vai tocar no meu Huri. Quem que vai tocar no meu Huri? A gente não pode dar nosso Huri para qualquer um. A gente tem que entender. Eu acredito que muitas pessoas se arrependem depois para quem entregou e que iniciação que fez. Então, por isso que eu acho que a gente tem que buscar realmente o entendimento, o conhecimento e saber entender. Deixa eu ver o meu chamado. É aqui que é o meu caminho? É aqui que eu tenho que seguir? Que intuição que eu estou recebendo? Eu tenho que ter esse entendimento. Porque senão a gente começa a, não querendo julgar, mas às vezes a gente acaba atropelando o nosso processo e caindo em mãos que às vezes não está preparada para tocar no meu Ori, né? Então, eu tenho que respeitar a minha trajetória. Por isso que eu falo, quando a gente se entrega para esse movimento energético e a gente faz a nossa iniciação, a gente busca o nosso caminho, a gente busca a nossa direção, a gente busca o propósito. Então, esse propósito ele tem que estar inteiro. Eu tenho que estar lá e eu não tenho que estar preocupado com mais nada. Eu tenho que estar lá 100%, entregando o meu Ori, entregando a minha energia para eu poder encontrar o meu caminho, para eu poder renascer. Que é esse que é o verdadeiro propósito dentro da espiritualidade. Eu renascer com os olhos espirituais. E eu poder olhar para os meus desafios com um olhar espiritual para tudo isso. Não somente com um olhar mundano o tempo todo. Então, quando eu começo a olhar para os meus desafios com um olhar de espiritual, eu começo a entender que os meus desafios são para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E aí eu começo a entender o porquê de cada lição que a vida me dá. E a gente começa a ter um pouco mais de paz no meu caminho, porque eu entendo o processo que tem que ser feito, que os desafios vêm me engrandecer. E às vezes eu até agradeço os desafios porque ele me fortaleceu cada vez mais. Sim. Trouxe para você a grandeza. Trouxe. Você sabe que Ifá também significa atração. Então, quando a gente tem um contato com esta religião pura, nós também estamos agora prontos a atrair as coisas. E me perguntam, mas atrair o quê? Aquilo que você pensar. Então você pode pensar coisas boas e atrair coisas boas. Então Ifá é a atração. Então todo aquele que tiver contato com a tradição de Ifá, que não é Orumilá. Orumilá faz parte de Ifá. Então todo aquele que tiver contato com a tradição de Ifá, seja por meio de Ogum, Exu, Orumilá, Egungun, qualquer que seja, ele estará atraindo coisas para a vida, e podem ser coisas boas. Sim, sim. Por isso, a gente precisa trabalhar da forma que você está falando agora, com disciplina.
Porque a disciplina é que mantém a gente na ordem. Ninguém nunca vence sem ordem. Não existe vitória sem ordem. A ordem está em Exu. A disciplina está em Exu. Então, primeiro a gente cuida disso. Então, por isso que eu comecei falando um pouco sobre o companheiro de Exu. Porque você buscou Orumilá, mas você levou com você levou Orumilá e Exu. Oko Exu. Oko, no sentido de companheiro. O companheiro de Orumilá. Exu, o companheiro de Orumilá. Então, hoje, nós estamos falando sobre a disciplina, então, a ordem, né? As separações das coisas, das religiões. Cada religião é uma religião. Umbanda é Umbanda e é linda. Candomblé, o Candomblé também é muito bonito. Ifá é Ifá, também é muito bonito. E dentro de Ifá existe um universo de religiões. Um universo. Um universo. O sacerdote só para Exu, o sacerdote só para Orumilá, o sacerdote só para Ogum, o sacerdote só para Egungum, o sacerdote para Oiá, o sacerdote para... É um universo. Ifá é um universo que abrange tudo. Então você descobre agora o universo, porque você adentrou no Ifá. Então você faz parte agora do Auô. Você faz parte do Auô. Você é Auô. Então, você recebeu a chave. A chave agora que você abre a porta, entra dentro da casa e tem agora a possibilidade de abrir as janelas para o sol entrar dentro da casa. Ou seja, a sua mente agora está pronta para receber segredos que só faz parte do Auô. Não é para qualquer um. O Beri não tem informação. O Beri não recebe informação. Só Auô tem. Portanto, você pode até estar muito ocupado hoje, com muitas tarefas, mas o mundo invisível, espiritual, entrega no seu Ori informações. Necessariamente não precisa ser através da leitura ou da audição. Aquele que faz parte do Auô, ele recebe o segredo também através de sonho. Sim. Através de uma sensibilidade, através do sopro divino. Quando Elá Omo Oxim está presente de alguém, é porque esse alguém é muito puro. A pureza do espírito divino de Olodumare só se aproxima de quem é muito puro. O bárbaro não recebe essa força, não recebe essa bênção. Então, hoje você entra no mundo espiritual divino, que é o mundo invisível de Olodumare, e você é um agraciado, porque você é pai, filhos, esposa. A esposa está tocando o templo agora, está administrando. Você criou uma estrutura que funciona. Tem o pai pequeno, ou não sei se esse é o nome que se dá na Umbanda. Como é que é o nome que se dá na Umbanda? Sim, a gente chama de pai pequeno também, sim. Que é o pai Paulo. O pai Paulo tá lá com a gente, né? Ele tá lá há bastantes anos lá, desde que eu comecei todo o processo. Tive o prazer também de
de apresentá-lo. É uma pessoa que tem muita vivência, que tem muita história, que tem muito conhecimento. Então sempre é um porto seguro, Porto sabe? seguro. Para as pessoas poderem conversar, poder trazer conhecimento, trazer tudo aquilo que ele já viveu dentro da Umbanda. Ele tem mais de 40 anos de Umbanda, entendeu? Então ele viu muitas coisas, né? Tipo de raiz mesmo, que infelizmente começa a se perder, né? Então a gente ter alguém realmente que tem uma história longa dentro da Umbanda, que pode trazer muitas coisas de raízes para nós, é realmente um privilégio, né? Uhum. Tá lá agora. Tá lá agora, tá lá agora. Entende? Tá lá. Isso. Isso. Esses são pontos de firmeza que a gente tem numa casa, né? Quando tem pessoas dentro de uma hierarquia espiritual, pessoas que têm muito chão, muita estrada, ele traz muita segurança pro lado espiritual, não só para ali pro momento de uma gira, mas como um momento ali fora da gira, como conselheiro, uma pessoa que traz conhecimento, que traz muito axé nesse sentido. Muito, muito. Então, isso tudo é presente divino Sim, que você plantou, não foi? sim. Plantou cada etapa. É. Porque aquele que quer colher sem plantar, ele é um ladrão. Mas aquele que planta e colhe, esse é o vitorioso. Muito vitorioso. Que é a paciência, né? Ciência. Que a gente tem que ter. Então, não é hoje eu fazer um processo e amanhã já estou recebendo, né? Esse movimento todo que tem que ser feito através da fé, através do acreditar, da perseverança, isso faz com que a gente trilhe um caminho de muita luz. Quando a gente fala de Exu, de eu ser filho de Exu dentro do culto, eu tenho esse contato dentro das entidades de Exu e a gente poder separar tudo isso, mas eu falo isso para as pessoas, né? Exu, seja ele dentro do Candomblé, seja ele dentro de Fá, seja dentro da Umbanda, seja dentro da Quimbanda, é uma coisa que é unânime. Exu é movimento. Exu é movimento, Exu é energia. Então você poder trabalhar com essa energia, você poder movimentar essa energia e você tá com a consciência para direcionar essa energia, para a gente poder não se perder com tanta força, eu acho que isso que é um dos desafios. A gente tem que entender uma energia, canalizar essa energia, para a gente não se perder. Então, um grande caçador tem que saber a hora certa de atirar a flecha dele. Não adianta ele ser afobado, não adianta ele pegar toda essa força e não conseguir fazer o silêncio, entende? Então, quando a gente traz esse conhecimento de saber a hora certa, de saber se movimentar, de ter uma direção, de não se perder nos nossos caminhos não respeitando esse processo, não tendo a paciência para tudo isso, a gente se perde. Então, acho que esse movimento que a gente traz dentro de Exu, essa direção que te traz com mais sabedoria que o Orumilá me traz, faz com que a gente respire, possa entender e saber o momento certo de dar nossos passos. Axé. Porque senão a gente se perde com tanta força. Sim. Então não adianta ter força. A gente tem que trazer toda essa energia, essa força, de uma maneira que a gente possa respirar, direcionar. E a iniciação traz isso. A iniciação traz você trazer essa paz dentro de você, para você poder entender o momento certo de dar seus passos. Porque, como você disse, com muita sabedoria, você atrai. E além de você atrair tudo aquilo que está no seu destino, no seu propósito, ele te tira da frente que ele tem que tirar. Ele limpa o seu caminho. Ele limpa a sua estrada para você poder movimentar suas energias. Então ele atrai o que é seu e ele limpa o seu caminho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a gente às vezes está esperando algo vir, mas calma, ele está limpando a tua estrada. Ele está limpando o seu caminho. Para aí você poder percorrer por ele. Então é isso, é um jogo de paciência. E a gente tem que ter, porque a iniciação traz muito isso. Traz muito isso. É isso que você vive hoje. Ah, hoje eu vivo. Desculpa, posso interromper vocês por um minuto? Tem muita gente no comentário. Eu sei que vocês vão ler depois, leem com calma, Sim. mas posso só fazer as perguntas mais... Sim, pergunta, eu acredito que seja para o Rodrigo. sim. Rodrigo, quando você disse que ficou 6 anos... O pai Paulo Diogo também está aqui mandando muitos Axé, abraços pai. para vocês. Axé, o... Ah, tá. Quando você fala, fui 6 anos do Candomblé, é iniciado ou abiano? Abiano. Fundamentos de Fá, se agrega no Candomblé ou na Umbanda? Então, quer responder você, pai?
fundamento de Fá se agrega. No candomblé ou na Muito- Umbanda? O fundamento de Fá agrega na vida, né? E Fá é um sistema de vida. Então, se você é da Umbanda, vai servir para você. Se você é do Candomblé, também vai servir para você. Mas fundamento de Fá é para melhorar a vida, a família, os negócios, a tradição familiar, corrigir o passado, melhorar o presente e beneficiar o futuro. Porque Candomblé é uma religião, Umbanda é outra, Ifá é outra. Sim. Não se mistura essas três religiões. Quem quiser misturar, pode ficar à vontade, mas não se mistura. Então, nós não podemos querer criar uma religião chamada Ifá Bandomblé. É uma quinta religião, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Ifá e Ifá Bandomblé. Não funciona isso. Então, o fundamento de Fá é para a vida. Agora, se você quer saber sobre ebó, o ebó de Ifá está mais para Umbanda ou para o Candomblé? De forma leve. O Candomblé tem um processo semelhante ao sistema de Ifá, natural, né? Como sacrifício, como todos nós sabemos. A Umbanda não tem sacrifício, né? Agora, se você tirar a questão do sacrifício, nós estamos falando então da questão de vida. Vida serve para a família, né? Para o ambiente, né? Para todos aqueles que rodeiam você. Quem se inicia em Fá, no sentido de Orumilá, descobre o seu destino. Descobrindo o seu destino, naturalmente vai viver o seu destino. Se viver o seu destino, naturalmente viverá uma vida melhor e feliz. Então, quem ganha? Você, filho, pai, mãe, todo mundo ganha. Agora, a última, assim, que eu acredito que seja importante. Eles querem a opinião de todos vocês. Referente ao aumento de intolerância religiosa no Brasil. Como vocês estão vivendo esse momento? Babá? Bom, a intolerância ela sempre existiu, né? E se a gente for olhar dentro da raiz da Umbanda, a gente fala de Pai Jamil, fala de Zélio, fala de Tatá, fala de todos que criaram uma base muito grande para hoje a gente poder estar aqui e falar de espiritualidade, poder falar de Umbanda, voltado mais para Umbanda, eu tô dizendo, né? Mais o Candomblé. E sempre teve muitos preconceitos dentro dos nossos terreiros. Até quando eu fui abrir minha casa 10 anos atrás, eu fui buscar o espaço para poder alugar e 5 vezes estava tudo certo. Ah, mas para qual que é os fins, né? Não, eu vou abrir uma casa de Umbanda. Aí já não podia mais fechar o contrato. Então foi na 6ª casa que eu pude, que aceitaram eu poder abrir minha casa. Então, eu sempre falo assim, eu acho que a gente tem que entregar aquilo que a gente tem. Eu acho que a gente tem que brigar pelo respeito, a gente tem que se impor ali dentro de uma sabedoria para colocar aquela nossa energia daquilo que a gente prega. Então a gente não prega um amor ao próximo, a gente não prega o respeito, a gente não prega a família, a gente não prega, traz esses conceitos que trazem uma base para nós de paz, de união. Então, todas as vezes que eu encontro um vizinho que praticamente sai do elevador quando eu entro com a minha roupa de axé, eu nunca vou deixar de dar uma boa noite, nunca vou deixar de dar um bom dia, nunca vou deixar de tratar com respeito. Então, quem pode mostrar o que ele traz no coração é ele. Eu vou mostrar o que eu trago no meu. Então, se ele traz a intolerância, eu não vou, com ele, partir para algo baixo daquilo que ele tem para me entregar. E vou entregar aquilo que eu tenho de melhor para entregar para ele. Eu não vou dar arma para o meu inimigo. A arma que eu vou dar é aquilo que eu posso, aquilo que eu trago para mim, é aquilo que eu faço para as pessoas que estão na minha assistência. Eu vou acolher. Ele não vai ter o que falar de mim. Eu preciso desmontar ele. Eu não posso chegar para ele e dar armas para ele. Então, eu trato da melhor maneira que eu posso alguém que eu sinto que está tratando com intolerância. Eu não acho que eu tenho que tirar aquilo que eu prego dentro para minha vida para me juntar à energia dele. Eu tenho que doar a minha energia para ele.
Eu não posso fazer que ele doe a energia dele para mim. Sim, Entende? sim, correto, É isso, correto, é assim que eu faço quando eu sinto que existe essa intolerância. correto. O Odui Kamete diz, se você vê um cachorro no chão, morto, e você chutar ele, e falar, cachorro vagabundo, e você chuta ele, então serão agora 2 cachorros mortos e vagabundos no chão. Então, quando alguém trata mal a gente, né, por esse motivo, pela religião, tudo que nós temos que fazer é continuar, porque nós vamos vencer. O que você disse, Babá, é exatamente isso. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Sem discussão, nós vamos vencer. Eu falei há pouco sobre Elá Omoshin, né? Enquanto Orumilá trabalhava nesse ponto, Elá Omoshin trabalhava nesse ponto do planeta. Eles não se encontravam. Só que Orumilá utiliza o vegetal, a água, animal, né? O sacrifício, né? Também o jejum, também, como Ireteucaran diz isso, também oração, sim, também jejum, também iniciação, também ebó. Elá o Mooshin trabalha o jejum, o poder mental e a oração. Então, o mesmo resultado que Orumilá traz com esses elementos, Elá o Mooshin traz com esses elementos. O mesmo resultado. Então, aquele que diz, vocês são atrasados porque utilizam animais, nós temos Elá o Mooshin, nós temos tudo. Tudo que nós precisamos, nós temos na religião de Fá. Elá o Mooshin resolve os problemas através da oração, do jejum e do poder mental. Então, nossa religião é completa. Nós trabalhamos com as forças vivas. Quando a gente fala do ar, do mar, da terra, do sol, da lua, tudo isso é vivo. Da água. Então, a nossa religião é pura. Por isso eu disse no começo, Ifá, a religião da pureza. Axé. 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 Então, quando a gente faz essas perguntas, né, tipo do que a gente sai de uma ritualística, vamos supor, de Fá, se ela complementa ou se ela está inserida dentro do candomblé, ou candomblé dentro de Fá, ou da Umbanda. Então, hoje eu costumo assim, né, eu tenho meu espaço que chama Cura da Alma. Então, quando as pessoas me procuram ir na Umbanda, eles vão receber Umbanda, né? Então, eu estou falando do Cura da Alma porque a gente traz outros conhecimentos para cuidar das pessoas. Então, quando ela procura o Rodrigo, né, não o pai Rodrigo da Umbanda, com uma ajuda, um auxílio energético e espiritual, aí eu me sinto no direito de usar todo o meu conhecimento. Porque ela não está buscando uma religião, ela está buscando uma ajuda, é diferente. Quando ela me procura dentro da religião de Umbanda, eu vou entregar Umbanda. Quando ela me procura dentro de um espaço onde ela quer uma ajuda e um auxílio espiritual, eu viro somente para ela um mentor espiritual, um guia espiritual ali para ela. Aí dentro de tudo aquele meu conhecimento adquirido, e aí eu posso ofertar a ela. É diferente. Entendeu? Dentro da Umbanda, eu entrego Umbanda, porque é o que ela está procurando. Né? Então a gente não pode confundir. Então acho que todo conhecimento enriquece. Todo conhecimento que a gente traz nos torna cada vez mais seguro. Me dá mais ferramenta para a gente poder trabalhar. De trabalhar a alma das pessoas, trabalhar o entendimento de como elas reagem, trabalhar a lapidação das pessoas. Então, quanto mais ferramentas você tem, eu acho que mais preparado você tá para cuidar das pessoas, né? Então, eu acho que a Umbanda, eu acho que hoje, infelizmente, a gente vê muitas misturas de culto, né? E eu acho que a gente começa a perder a tradição. Respeito quem faz. Respeito. Mas se todo mundo começa a misturar as religiões, trazendo
o conhecimento que ele adquiriu, aquilo que ele adquiriu em outra, a gente perde os fundamentos daquilo, né? A gente já não sabe mais o que a gente está cultuando, a gente não sabe mais qual é o nosso culto, entendeu? A gente começa a ficar num vício de trazer sempre outros conhecimentos de outras religiões, e quando a gente olha para dentro de nós, a gente nem sabe mais o que a gente está cultuando. A gente perde nossa identidade, a gente perde os fundamentos, e eu acho que isso não pode se perder. Por isso que o que eu trago hoje de conhecimento magístico, o que eu trago de conhecimento dentro de Fá, é o que você falou, é pro Rodrigo, é meu, é pra minha vida, eu trago isso pra mim. Dentro do meu culto de Umbanda, eu continuando cultuando a Umbanda nos fundamentos da Umbanda. Eu não misturo. Axé. Axé. É de admirar, tá bom? Admiro o sacerdote que tem essa postura, porque isso é sinônimo de resistência. É resistência. Se você consegue manter a Umbanda de forma tradicional, você é muito resistente. A mistura está muito grande hoje. Tá. E não é bonito. Não é bonito você ver a mistura. Você não vai ver o islâmico misturando o cristianismo junto. Você não vai ver o judeu misturando o islamismo junto. Então, por que a mistura da Umbanda com o Ifá ou com o Candomblé? Veja, você está aqui, você é um sacerdote da Umbanda. É meu amigo. Se iniciou com a gente, mas acima de tudo é meu amigo. É um sacerdote que eu respeito e admiro. Entende? Eu não sou contra nenhuma religião, sou a favor de todas. Mas eu também penso que a pureza é mais bonita do que a mistura. Se você pegar um punhado de tempero, vários tipos de tempero, e misturar tudo, qual é o sabor da comida? Ela se perde. Então, se você... E eu não entendo de preparar comida, mas certamente aquele arroz feito com o alho e a cebola, certamente é o melhor. Não adianta misturar tudo. Se a gente começa a misturar tudo, a gente perde a identidade. Então, vamos supor, hoje, quando você fala de Fá, dessa tradição, quantos anos tem Fá, Babá? Ifá É. é uma resposta difícil para se apontar, mas em junho agora deve fazer 10.070 anos. Porém, alguns dizem 1.000 e poucos anos. Mas Ifá, na verdade, existe desde que Olodumare criou o universo. Quanto tempo tem o universo? Ninguém sabe. Então, a gente está falando de uma religião que tem uma história, que traz fundamentos verdadeiros, que traz muito conhecimento. Então, se desde esse surgimento, quando começaram a surgir outras religiões, porque eu gostei e achei bonito, eu achei eficaz tal prática, e começasse a se trazer dentro de para Ifá não era o que é hoje. Então, se Ifá ele se mantém vivo por causa que ele manteve a tradição. Verdade. A tradição faz com que ela traga uma riqueza Verdade. ancestral. Verdade. Se a gente perde, a gente vai perder o que tem de mais bonito. Que é a ancestralidade. E a gente trazer o conhecimento de geração para geração para geração. A gente começa a perder isso. Então, isso não pode se perder. E a Umbanda é uma religião nova. É uma religião praticamente. Se a gente começa a querer juntar muitas outras coisas que pedem ou desmantelam o fundamento, a raiz de uma Umbanda, a gente começa a perder uma identidade, né? Então, acho que quanto mais fundamento a gente tem de tradição de raiz, voltando à intolerância, mais respeito a gente vai ter. Então, se a gente tem uma prática onde tudo e qualquer coisa pode trazer... Quer dizer, vocês nem sabem o que vocês estão fazendo, entendeu? Então, a gente traz um fundamento, uma base, a gente começa a ser mais respeitado também. Então, por isso que eu falo que a gente não pode se perder. Não é porque eu conheci uma prática, conheci uma coisa magística, que eu tenho que trazer para dentro do meu culto. Eu começo a perder minha identidade. Não tem como eu passar de geração para geração
se toda hora se perde. Então a próxima geração acha que tem que trazer outra coisa lá atrás, e outra geração ela traz. Quando você olhar, passou 3, 4 gerações, você não sabe como nasceu mais, de onde Sim, surgiu, você não sim, sabe mais, se perdeu. sim. Correto. Perfeito. Não é fácil, como você falou, não é fácil, Não é né? Não é fácil. fácil. Principalmente hoje nesse mundo digital, onde o acesso é muito fácil para as pessoas. E como eu falei, as pessoas não querem o processo, eles querem agilidade, né? Então você olhar, observar uma pessoa, você trazer para dentro da sua casa, você começar a cuidar do desenvolvimento dela passo a passo. Não, mas na internet está vendendo um curso. Não, ali na esquina estão fazendo desenvolvimento. Então a pessoa não entendeu ainda o respeito que ela tem que ter pelo próprio Ori, pela própria espiritualidade delas. Sim. Então, enquanto ela não entender que esse processo espiritual traz uma disciplina e uma paciência junto, e ela vai começar a cair nos atalhos da vida. Aí Uhum. quando você vai ver, o atalho que ela busca não é só na vida espiritual, é em tudo, Em tudo, né? é em tudo. Facilidade em A tudo. facilidade em tudo. Aí você vê que há pessoas que vivem ciclos que não trazem uma harmonia dentro de relacionamentos, dentro de núcleos familiares, dentro de um processo que ela tem também para achar uma profissão, ou dentro de uma parte profissional, e você vai ver que é sempre feito de início e fim rápidos, ou nunca consegue terminar um processo, Uhum. porque ela quer tanta agilidade que ela não consegue entender o passo a passo que ela tem que ter na vida dela, Uhum. para ela construir algo. Sim. Costumo dizer muito assim, as pessoas buscam muito momentos, Uhum. mas elas estão ainda não entendendo que elas precisam construir uma história. Uhum. Então, quem vive de momentos, praticamente, para ter certeza que ela não construiu uma história. Uhum. A gente tem que construir nossa história dentro de uma religião, uma história dentro da vida, uma história dentro daquilo que você vem do teu propósito. Então, essa história, ela vai ser rica. Quando você faz somente da tua vida pequenos momentos, você nunca vai construir uma grande história. Então, são aquelas pessoas que chegam lá na frente, elas olham para trás Uhum. e elas não têm orgulho das escolhas dela. Sim. Tem gente que tem que ter orgulho das nossas escolhas. Tem entidades minhas que falam muito sobre isso. Você tem que ter. Às vezes as pessoas não sabem o que elas, onde elas, como elas começam agora. Mas vocês têm que entender aonde você quer chegar. Para você poder falar alguns nãos para sua vida, para você poder entender os seus passos, para você ir construindo passo a passo uma história da sua vida. Uhum. E de novo, voltando, a iniciação te traz isso. Axé. A iniciação te traz você entender o respeito que você tem que ter pela construção da sua história. Uhum. Senão você vive um momento. Eu vivi um momento ali naquela religião, vivi um momento que eu fiz uma resposta de um ebó, eu fiz um momento que eu fiz a resposta ali de um oráculo, e a pessoa busca, 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 e ela não entendeu ainda a história espiritual que ela tem que ser vivida. Uhum. E ela vive somente buscando, e vive numa eterna busca. Olá. Sobre a sua iniciação, então aproveitando, né? Quando você descobriu o seu Odu, soube do seu Odu, da sua história de vida, como você se sentiu? Putz, eu me senti presenteado. Eu me senti presenteado, sabendo meu Odu da minha história. Eu já desconfiava muito, né, pela toda a energia que eu trazia, por todo o contato que já tinha com a espiritualidade, mas eu poder ter essa confirmação, eu acho que sabe quando te dá a segurança para você continua, sabe? E aí eu acho que despertou algo maior dentro de mim. Sabe, para dar uma validação pela minha busca, para poder receber uma energia de poder confirmar as minhas escolhas e meu caminho. Então foi de uma paz. Tá. Sabe quando você recebe uma paz? Você, putz, esse é o caminho. Então, putz, o que eu falo, foi uma virada para mim muito grande, sabe? Porque a gente ouve, a gente caminha, a gente vai, mas não tem como a gente não ter, às vezes, as dúvidas, as incertezas da vida. Eu acho que as incertezas da vida fazem com que a gente mantenha uma firmeza, uma preocupação com as nossas escolhas. Quando parece que eu não tenho essa preocupação, parece que eu não valorizo as minhas escolhas. E eu tenho que valorizar minhas escolhas. Então, quando eu fiz e eu recebi meus udus, eu acho que isso me manteve numa direção de confirmação para falar, vai, continua, você está no seu caminho. Então, isso foi muito bom para mim. Foi uma validação, sabe, uma energia que realmente foi difícil dormir naquela noite. Foi dos sonhos, assim, sabe? Eu acho que os sonhos movem a gente, né? É. Então, eu acho que você sonhar, eu acho que te mantém vivo. Eu acho que quando a gente pede os nossos sonhos de realização, daquilo que eu quero cumprir, daquilo que eu quero trazer para minha vida, parece que eu
eu não sei onde eu tô botando meus pés. Então eu preciso saber da minha direção, eu preciso. Os meus sonhos me movem. E como filho de Exu, eu preciso de movimento. Então, quando eu tenho um sonho que eu sei que é palpável pra mim, aí esse movimento me ganha cada vez mais força pra mim, entendeu? Então, é gratificante. Gratificante. É gratificante demais. A família sentiu alguma diferença no pai, por exemplo? O pai mudou alguma coisa, assim, em casa? Você sabe que eu me considero um pai rígido. Rígido? Eu me considero um pai rígido. Rígido de gostar as coisas em ordem, as coisas certas. Mas eu sempre fui, e eu acho que isso melhorou mais do diálogo, Uhum. sabe? Eu nunca tive uma rigidez com meus filhos sem ter uma explicação antes. Hum, Do que é certo, do que é errado, do porquê Uhum. sim, do porquê não. Tá, eu tô deixando você dessa vez por causa disso, disso e disso, Uhum. entendeu? É não, mas é por causa disso, disso, disso. Então eu acho que talvez a minha clareza em poder trazer para eles essa mentoria, sabe? Assim, tipo, de ser um mentor para eles dentro de casa, eles entenderem o processo, entenderem o que é uma hierarquia, entender o que é um respeito, entender. Então eu acho que isso eu tive mais a paciência e eu acho que a sabedoria com as palavras para eles poderem me entender melhor. Então, ficou mais em harmonia ainda o meu lar. Isso você pode ter certeza. Axé, Mais em harmonia Axé. ainda. axé. É um grande axé. Inclusive, olha que legal. Axé. Tipo assim, eu nunca forcei eles à religião. Uhum. Eu sempre deixei eles muito abertos para eles irem quando eles queriam. Então, eu nunca forcei. Mas depois que eu voltei de lá, eles não pararam de ir mais. Toda sexta-feira eles estão comigo no axé. Toda sexta-feira eles estão comigo no meu terreiro. Então, eu não precisei forçar. Mas quando eu voltei, eu não sei o que foi que eles sentiram, mas eles deram esse passo por eles mesmos. Então, hoje eles estão toda semana comigo. Toda semana Nossa. comigo. Só não vão de segundo por causa da escola, né? Mas Uhum. toda sexta-feira eles estão lá comigo. É muito gratificante, Nossa. né? Eu acho que é o que um pai quer, né? É, Poder ver isso, eles seguindo ali aquilo que você traz isso, como uma missão isso. para você poder trazer. Porque eu falo, uma das coisas que nós ali que estamos fazendo nossa iniciação, uma das coisas que trazia uma admiração muito grande é ver tua família unida ali. Porque quem não Obrigado. quer ver uma família desse jeito, unida, no mesmo propósito, com amor, com dedicação, fazendo ali? Porque a gente sabe todo o preparo, toda a preparação que tem de bastidores para a iniciação acontecer de uma maneira como é que foi, mágica. Então a gente poder ver todos ali unidos, numa preocupação, numa preparação, sabe, numa entrega, soma isso com a gente. E essa admiração por tudo isso faz com que, sabe, as energias se movimentem numa coisa de tanto axé, de tanta força, que, putz, não tem como não admirar. Não tem como não admirar. É muito bom ter a família no mesmo propósito. É bom demais. Fantástico. É muito bom saber disso. É. É muito bom. Não tinha como não Obrigado. comentar, não tinha como a gente chegar e não olhar e não falar assim, cara, que bonito, né? Que bonito a gente fazer. Eu acho que muito daquilo que a gente assistiu lá é o que a gente quer pra vida. É o que a gente quer pro nosso lar, né? Ver pessoas unidas, se respeitando, em harmonia, né? Numa prática, naquele momento, era uma prática religiosa, uma prática espiritual, mas isso se espelha dentro de um lar, um jantar. Isso É, né? No dia a dia. Né? Então, isso, porque não tem como te enganar, né? não Isso dá, vai se espelhar no não nosso dá. dia a dia, É, entendeu? Então, tipo assim, se estão nessa união aqui, isso é o reflexo é. do que tem dentro de casa, de verdade. Sim, sim. A propósito, obrigado. A propósito, ontem nós recebemos em casa, e já vou deixar um abraço para Daniel e Faiemi. hum, Ele veio do Rio de Janeiro e quando foi. Então, teve a ritualística, né? Aham. Quando foi aproximadamente 5 da tarde, chegou em casa a Angelique. Quero deixar um abraço para você, né? Ela gosta muito do Oni, da Ingrid, do Dudu, da Rose. E, e aí, depois finalizamos toda a ritualística, nós ficamos lá conversando ontem até meia-noite. E muito interessante, né? A Angelique nos conheceu na feira, Legal. teve uma feira Mystic Fair, nos conheceu na feira, e de lá para cá
ela pegou uma amizade com a família. Sim. Né? E futuramente ela vai poder falar alguma coisa. Quem sabe ela não virá aqui também. Axé. Sim. Assim como o Daniel. Babá, eu quero fazer uma pergunta sobre o seu espaço, a cura da alma, né? Isso é importante porque é um espaço alternativo, correto? Sim. Tá. Então, você atende lá, tem dias certos para você atender, todos os dias, hora marcada. Eu tenho outras atividades, né? Sim, Então, os atendimentos que eu faço lá, espirituais, hoje estão todas as quartas-feiras. tá. Para todas as quartas. Mas para a gente poder fazer as análises, fazer toda a parte de oráculo, trazer as informações, aí eu sempre faço isso. Aí as pessoas geralmente me procuram, eu faço, eu marco com a Uhum. pessoa, trago todas as informações. Então lá, quando eu falo desse espaço cura da alma, com toda essa bagagem que a gente traz dentro da espiritualidade, com tanto Uhum. estudo que a gente traz técnicas alternativas, às vezes, oraculares e tal, eu faço essa análise, por isso que eu falo que eu gosto de cuidar da alma da pessoa. Porque não adianta a gente fazer uma análise e poder entender, talvez, o problema que ela traz hoje. Que o oráculo muitas vezes traz isso. Eu gosto de estudar o que a pessoa traz de verdade dentro do seu caminho. Aham. Para a gente poder não cuidar somente da consequência dessa dor atual. Sim. Essa dor emocional, essa dor de prosperidade, essa dor familiar, essa dor conjugal. Eu gosto de ir atrás da causa, onde nasce esse problema. A gente vai lá, eu consigo achar, vamos supor, que isso veio de um problema, às vezes paterno, de uma coisa materna, isso às vezes vem de vidas passadas, isso traz um peso para ela, de um trauma que ela teve, às vezes um abuso, e aí isso tem acarreta. Às vezes muitas coisas que nos marcam na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa cabeça parece que está tudo bem resolvido, mas fica uma marca no nosso espírito, fica uma marca na nossa alma. Então a gente tem que tentar entender para a gente poder sanar não somente a dor do agora, mas de onde nasceu tudo isso. Para a gente poder quebrar esses traumas, quebrar essas dores, para fazer com que ela se descubra a sua própria força, para ela poder viver dentro do seu propósito, né? Então, lá a gente cuida muito disso. Por isso que é o espaço cura da alma, porque eu gosto de cuidar da alma da pessoa, sabe? Eu não gosto só de chegar lá para apagar o incêndio. Agora eu quero dizer, vamos estudar você, deixa eu entender o que está acontecendo com você de verdade, entender o que está mais profundo de você. Sim. E aí, dentro dessa necessidade, todas as técnicas de toda a religiosidade, coisas magísticas que eu já aprendi, eu trago de uma forma muito individual para cada um, personalizada, porque cada um traz um problema diferente, cada um precisa de uma abordagem diferente, né? Às vezes é o mesmo problema, mas cada um encara de uma maneira diferente. E aí a gente traz nossas técnicas para ficar cuidando individual de cada um. Sim. As técnicas, as mais variáveis. As mais variadas, a gente traz as magísticas, e aí eu trago o como eu conheço de Fá, meu conhecimento de Umbanda, e daí eu trago de outras técnicas também, para poder trazer e poder dar o conforto para a pessoa, né? Fica em qual endereço? Hoje a gente está ali na Rua Manaiós, 345, na Vila Zelina. Vila Zelina. Na Vila Zelina. Perto da Moca, do lado da Moca, né? A gente fica ali o terreiro fica ali na Paz de Barros, cruzamento com a Pacheco Chaves, Sim, né? E aí, do outro lado da Anhamelo, tem esse espaço ali pertinho. sim. Mas a gente faz tratamento à E, distância também. Não precisa ser só local ali presencial, a gente faz o tratamento à distância também. e qual é o Instagram? Pessoal, procurar vocês, quem tiver interesse. É cura da alma, ponto, espaço. Cura da alma, ponto espaço. Isso. A gente fala muito sobre energia, e dentro eu falo assim, eu não fico preso somente à religiosidade, sabe? Sim, A gente estuda muito sobre energia, sobre comportamento, sobre as vibrações, estudo muito sobre as escalas vibracionais, sabe? De Schumann, que a gente está aí com a Terra vibrando muito alto, o que isso interfere no nosso dia a dia, as músicas. Então, eu gosto de estudar ufologia, eu gosto de estudar outras coisas que a gente traz também, sobre energias, vibrações, chakras e tudo mais. Então, eu trago todas essas técnicas que a gente utiliza para poder entender. Então, como está o ambiente da pessoa, como está o trabalho dela, o que a gente pode fazer para poder abrir esse caminho. Então, dependendo da necessidade de cada um, a gente traça um tratamento junto com a pessoa e a gente vai trabalhando esse crescimento espiritual e energético de cada um. Muito bom. Você sabe que todo esse movimento espiritual que se vive, eu acredito que eu fico eu fico feliz com o crescimento de Fá. Eu tô vendo que o crescimento de Fá tá vindo numa proporção muito boa.
existe uma preocupação, como todas as religiões, assim como teve o crescimento da Umbanda, teve o crescimento do Candomblé, aí vem as pessoas querendo fazer dessa prática não somente um culto para si, ou fazer de uma forma, de uma organização muito grande, mas vem como se perdendo para trazer adeptos para si, e se perdem na sua prática somente com um intuito financeiro. Então a gente vê isso em muitas religiões se perdendo devido a essa prática. Com todo respeito a todos os babás, mas infelizmente a gente vê isso. Então tem crescido muito Ifá, tem crescido muito a Umbanda, e com todo o crescimento, às vezes traz uma desorganização. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para ter esse crescimento de uma forma, de uma organização, para não se perder a tradição novamente. A gente volta nesse assunto, né? Uhum. E só que esse movimento que a gente passa hoje, que nem quando a gente fala dessa escala de Hertz que a Terra tem, nessa vibração da Terra, que seria numa escala de Schumann, que seria de 7,8 Hz. A escala tem que ter. Semana passada, 3, 4 dias atrás, a gente bateu 101 Hz. Quando a gente fala desse crescimento, a gente fala realmente de uma proporção gigantesca de energia que as pessoas estão recebendo, com tempestades solares, com muitos alinhamentos planetários. Então, as pessoas às vezes estão sentindo alguns desequilíbrios e elas não sabem o que é. Então, elas buscam essa busca frequente por algo, achando que às vezes é até físico, e é muito simplesmente energético, tá? Então, pela primeira vez, eu tive até, falando todo esse movimento de energia, que eu gosto de estudar bastante, a gente teve a primeira autorização na casa, a gente poder fazer o Amaci, que é um banho na coroa que a gente faz dentro da uma ritualística dentro da Umbanda, para as pessoas da assistência que frequentam a casa, que são assíduas a nós. Então eu fiz essa ritualística no primeiro dia de fevereiro, se eu não me engano, que era um domingo, dia 1º de fevereiro, e eu fiz essa ritualística para mais de 80 pessoas. Nossa, falar que foi um dia mágico para nós, poder dar esse banho na coroa de cada um, com toda a preparação, com toda, sabe, o cuidado que a gente teve de passar os banhos, a preparação toda. Então, e eles falarem, sabe, pra gente, assim, verbalizarem mesmo o quanto isso deu uma conectada à sua própria espiritualidade, à sua própria intuição. Porque é esse o intuito, na verdade, né? Sim. Então, de poder clarear muitas dúvidas que eles estavam, do quanto eles podem se sentir mais fortalecidos dentro da sua própria espiritualidade, do seu próprio sagrado. Então, a gente iniciou o ano de uma forma diferente dentro da nossa casa, podendo presentear essas pessoas. E, na verdade, foi um presente para nós, ali, os trabalhadores da casa, porque foi um dia que eu acho que de tanto axé, de tanta força, a gente poder unir ali 100 pessoas, mais de 100 pessoas junto com os filhos da casa, no mesmo propósito, com a mesma energia, podendo, sabe, ter um contato espiritual de uma forma que foi uma manhã de domingo mágica para todos nós ali. Foi muito legal. Essa ideia veio de quem, Babá? Veio de uma... Conjunto ou de alguém? Então, veio de uma entidade que trabalha comigo, que eu tenho um respeito e uma gratidão por tudo que ele já fez na minha vida, que é um baiano que eu trabalho, que é o seu Serafim, e ele deu essa ideia na minha cabeça e a gente, vamos fazer, e foi muito maior e muito melhor do que eu esperava. Porque a Inspirada, acho que preparou cada um deles ali para estar conosco e fazer de um trabalho espiritual um banho de energia para todos nós ali, que, vou te falar que se não foi o maior, tá entre os 3 aí dias mais sagrados que a gente teve na nossa casa. Axé. Ou Axé. seja, próximo ano... É o que eu falei agora para os filhos, assim, agora vai ser difícil tirar do nosso calendário isso, né? A gente deu o gostinho para não só para eles, mas para nós também, poder vivenciar tudo isso. Então, com certeza, no que vem vai ter. Mas aquilo, eu não faço, e foi falado, para pessoas que têm uma iniciação em outra casa, para as pessoas que são filhos de outra casa, para as pessoas que fazem desenvolvimento dessa casa, eu não faço isso. Então, esse dia é para as pessoas que frequentam o Tupi, o templo de Umbanda do Pajé Igaratá, que acreditam da maneira que a gente toca o Tupi, da maneira que a gente toca a Umbanda, que acreditam na nossa mão, na nossa ali, na preparação que é feito, né? Porque eu falo, não é brincadeira, a gente dá a cabeça do nosso ori para qualquer um. Então, para as pessoas que estão ali, que têm essa vivência dentro do nosso terreiro, por mais que sejam os assistidos, que fazem parte da nossa família, que estão lá semanalmente, que vem não somente ali para poder ouvir algo de uma entidade, não, ele vem cultuar a sua força, ele vem cultuar o seu axé, ele vem cultuar o seu sagrado. Essa pessoa que já entendeu que a Umbanda não é somente um atendimento, mas é uma prática dentro do seu sagrado, da sua religiosidade, da sua espiritualidade, serviu para essas pessoas. Fantástico. Foi fantástico mesmo. Foi um dia de muito axé. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Quem liderou?
quem esteve à frente, você junto com a esposa, porque ela trabalha Sim. muito com as ervas, né? Sim, é. E ali, né, no dia que a gente faz uma só eu macero as ervas, só eu faço a Uhum. preparação toda, né? Mas a gente pegou, sim, as pessoas ali, ela para poder fazer o encruzamento que a gente faz antes, a gente faz toda uma ritualística sagrada antes, Certo. então ela teve comigo ali fazendo essa ritualística para depois, o banho da macia é o principal, mas a gente tem uma ritualística antes para cada um, Uhum. e a gente fez para cada um dessas 80 e poucas pessoas que estavam lá com a gente. De Um forma a um, praticamente individual. individual, individual, individual. Ali foi amanhã estender um pouco mais, mas putz, de uma devoção das pessoas, de uma devoção de todos os filhos da casa que estavam ali auxiliando todos eles. Foi fantástico. Foi fantástico. Foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Parabéns, mais uma Obrigado. vez. Parabéns. Babá, você, dentro do culto à Umbanda, você falou que é filho de Oxóssi, Sim. perfeito? Sim. Como você trabalha, né? Ou como que é essa preparação, ou como é o direcionamento da questão de Oxóssi para o templo? É uma linhagem? Então, assim, ó, ele é o nosso patrono, né? É a energia que rege a nossa casa, a energia que abençoa o nosso solo sagrado. Quando a gente fala da Umbanda, que ela não é um culto aos orixás, né? A gente cultua as forças deles, as divindades, as energias da natureza, tudo aquilo que vem que nos auxilia, que é sagrado para nós. Eu sou filho de Oxóssi, Uhum. mas quando a gente é da Umbanda, eu costumo falar que a gente é filho da Umbanda, então a gente é filho de todos os orixás, Ah. né? Então a gente não deixa de receber a bênção e estar em contato com todos os orixás. O que eu quero dizer? Eu trago esse axé de Oxóssi sob minhas mãos ali dentro da Umbanda. Todas as festas dos orixás, eu peço licença a Oxóssi para a gente poder tocar para um outro orixá no nosso solo. Mas se eu preciso de uma força de Ogum, eu vou trazer a força de Ogum. Se eu preciso da força de Oxum, eu vou trazer a força de Oxum. Se eu preciso da força de Yansan, eu vou trazer a força de Yansan. Então, a regência da casa é de Oxóssi. A gente é uma casa que preza muito pelas ervas, que preza muito pelo contato com essa natureza da floresta. A gente preza muito por isso, porque isso também faz parte da raiz da Umbanda. É difícil hoje, né, quando a gente vai visitar alguns terreiros, que a gente não vê mais eles trabalhando com ervas. A gente não vê ele trazendo mais essa força da natureza para dentro do seu terreiro. Isso não pode se perder. Isso, quando a gente fala de tradição. A gente fala isso de raiz da Umbanda. A gente poder ter o contato para trazer para cá. Como eu já morei em Manaus há muito tempo, a gente pode até ter um entendimento que pô, as ervas que eu trago para cá vão ser completamente diferentes das ervas que eu vou ter lá na Amazônia. Não tem como. Assim como lá do sul, até pela temperatura. Então, você fala de um frio rigoroso que a gente vai ter no sul, não vai ser a mesma erva que você vai cultuar lá em Manaus, entendeu? Certo. Então vai ter uma distinção, mas existem ervas sagradas para tudo isso, não importa a região, não importa a temperatura, mas a gente não pode perder isso. Então, por mais que eu tenha ali dentro do meu solo sagrado uma regência de nosso pai Oxóssi, eu nunca deixo de trazer a energia e o axé de todos os nossos orixás. Bom. Eu tenho um respeito por ele, peço licença toda vez que a gente precisa, trazer os outros orixás, trago ele na frente, né? Mas a gente não pode deixar de cultuar todos os orixás. Então a gente traz o axé de todos para nós lá. Bom, acho que estamos chegando ao fim. Já? É, Mas bom, muito bom, muito bom. mas eu espero que possamos ter outros encontros, né, aqui. E eu gostaria que você desse seu recado final, né, suas considerações, que você gostaria de deixar registrado para quem está assistindo e quem vai assistir esse vídeo no futuro. Babá, assim, a gente vive tempos difíceis. A gente sabe quantos conflitos hoje a gente tem. O quanto as pessoas estão ainda sem propósito. O quanto as pessoas às vezes se sentem perdidas, né? E por todo o respeito que a gente tem a todas as religiões, a gente sabe que uma religião, quando te liga ao seu sagrado, quando te liga a uma força maior, ele te deixa com os pés no chão, acreditando num novo caminho. Então,
o que eu posso sempre dizer para as pessoas, não importa a religião que você vai seguir, o axé que você vai trazer, mas você entender que você cultuar o seu sagrado, você cultuar algo grandioso dentro de você, renasce uma força nova. Renasce uma esperança, renasce um caminho, renasce algo abençoado dentro de você. Então, essa iniciação em Ifá trouxe essa virada de chave. Claro que tipo, o meu respeito a Ifá é muito grande, a minha história é dentro da Umbanda, mas a gente tem que entender separar, né? Não é porque minha história é da Umbanda e vai continuar dentro da Umbanda que eu não posso ter um entendimento daquilo que foi para mim uma soma de energia e até uma capacitação energética maior depois da minha iniciação. Tá? Sim, Até porque para fazer minha iniciação, que foi o que eu te falei, eu preciso pedir permissão para os meus. sim. E eles deram essa permissão, né? É, Eles deram essa permissão para mim estar lá. Porque eles sabiam que eles poderiam até adquirir, como que eu posso dizer, um contato de força e de energia maior, com mais axé, para a gente poder desempenhar nosso papel. sim, Tanto é que se estendeu aos nossos filhos da casa. axé. Né? Então, eu acho que a busca pelo nosso axé, a busca pelo nosso caminho, a busca pelo nosso propósito, a busca pela nossa espiritualidade nos traz paz, que eu acho que é o grande sonho de todo mundo, É o grande ter sonho. paz, né? Eu tenho uma entidade que fala assim, como é bom a gente ir dormir tranquilo e acordar sorrindo. É, É bom demais, é então, bom demais. porque a gente está em paz. É, A gente vai ter a paz plena? Não sei, mas só de a gente entender que a gente está nesse caminho, nos dá paz. já basta. Dá tranquilidade pra É. gente. Então, acho que a gente poder trazer toda essa energia, ter esse entendimento dessa busca, e eu acho que traz um caminho de muita tranquilidade e muita paz, não só para nós, mas para os nossos em volta de nós. É, para todos. É isso. Muito obrigado. Babá, Muito obrigado. muito axé, muita gratidão por todo o ensinamento, por toda a parceria, por toda a amizade. Eu agradeço. Agradeço a você. Agradeço ao Lodumare, né, por permitir que pudéssemos chegar até aqui. Né? E a todos que estão nos ouvindo, eu agradeço cada um de vocês que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado. Aquele que sentir no coração, sentir que deve conhecer Ifá mais a fundo. Aquele que sentir na sua mente, né, que deve conhecer Ifá através de Orumilá, eu faço o convite para nos procurar. Faço o convite para nos procurar, conversar com a gente, tirar suas dúvidas e, quem sabe, se iniciar na sua própria existência, no seu próprio destino, se iniciar em Orumilá. Axé. Muito Axé. obrigado. Axé, Axé. axé.